Dando prosseguimento, então nós vimos que tem 3 tempos da adoção. Deus planejou nos adotar no passado, nos adota como filhos no presente e promete uma adoção futura, ou a concretização do processo da adoção. Na teologia, se usa uma expressão para explicar coisas que seguem um processo. É chamado de já é e ainda não. O já é aquela parte que se cumpriu. O ainda não é aquela parte do processo que ainda não se cumpriu. Então nós já somos adotados por Deus. A natureza foi transformada e nós estamos legalmente na justificação com direito à filiação. Mas ainda aguarda uma hora futura onde nós receberemos um novo corpo que não estará mais sujeito à doença, que não estará mais sujeito à dor. E isso é o que a teologia chama de ainda não. Então, sempre que há um processo, a teologia, os teólogos criaram esta expressão já é e ainda não. Nós já somos salvos. Já fomos perdoados. E ainda não, porque não chegamos no céu. Nós já somos santos. E ainda não. O já começou. Nós já começamos no processo de santificação. Mas ainda não terminou. Vai terminar por ocasião da vinda de Jesus. Quando a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, também é um processo, significa que Jesus começou. Mas não significa que ele já terminou. Significa que ele continua levando, curando, fazendo milagres e maravilhas até o dia da sua segunda vinda. Quando Jesus retornar e nos der um novo corpo, aí é inadmissível um cristão doente. Mas até Jesus voltar, ele ainda está nos curando de doenças físicas, orgânicas, psicológicas, espirituais. Porque nós ainda não chegamos na glória, somos filhos por adoção, porque existe algumas falácias. Antigamente existia, e ainda hoje existe na filosofia, uma prática de você pegar um argumento pior que fosse transformá-lo no melhor. Era partir de uma premissa falsa para chegar numa conclusão verdadeira. Partir de uma premissa verdadeira para chegar numa conclusão falsa. Era partir de uma premissa verdadeira para chegar numa conclusão falsa. Então, esta maneira de retórica, de oratória, era muito utilizada. E
ela parte de uma premissa verdadeira. Por exemplo, no meio evangélico se diz assim: Deus é nosso Pai, amém. Deus é dono do ouro e da prata, amém. Deus é o médico dos médicos, amém. É sim. Todas estas são premissas verdadeiras. Mas são premissas que são utilizadas por gente mal intencionada ou equivocada, e eu prefiro pensar que é a segunda. Gente equivocada que não entendeu e que tem um monte de gente equivocada seguindo. Isso era chamado de sofisma. Era você partir de uma premissa verdadeira para chegar numa conclusão falsa. A Igreja Católica usou isso com Maria. O bispo dizia para a congregação: Jesus é Deus. Todos respondiam sim. Jesus é Deus, sim. Jesus é Deus, sim. Maria é mãe de Jesus, sim. Jesus é Deus, sim. Jesus é Deus, sim. Maria é mãe de Jesus, sim. Logo, Maria é mãe de Deus. Theotokos. Isso é um sofisma. É partir de uma verdade. Jesus é Deus. Mas Maria, com todo respeito que temos por ela, não é mãe de Deus. O finito não pode gerar o infinito. No meio evangélico dizem: Deus é rei, Deus é rico, Deus é médico dos médicos. Aí tudo isso, todas estas são premissas verdadeiras. Mas olhe a conclusão. Se Deus é rei e rico, então todo filho dele tem que ser rico. Se Deus é o médico dos médicos, então o cristão não pode ser doente. Se Deus é dono do ouro e da prata, então o crente tem que ser rico. Se nós somos filhos de Deus, então nós somos príncipes e princesas, porque Deus é rei. Partiram de princípios, de verdades, para chegarem a uma conclusão falsa. Por quê, pastor? Porque Jesus é rei, mas seu reino é espiritual. Ele disse: meu reino não é deste mundo. Então essa história de casa na praia é canoa furada. Então essa história de que todo mundo tem que ser rico é canoa furada. Saia dessa. Porque Jesus disse: meu reino não é deste mundo. E estão oferecendo a você um reino deste mundo. E quem ofereceu o reino neste mundo não foi Jesus, foi o diabo. Ele disse, levou Jesus para o alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Esta é a maneira do diabo. É trocar adoração por bênção. É gente que vai para Deus atrás de bênção e não do Deus da bênção, e acaba adorando o diabo e não a Deus.
Então eu quero lhe dizer que hoje muitos crentes ainda ficam doentes. Pastor, e nós não somos curados? Somos. Vai depender da minha fé, sua fé. E Deus age diretamente, porque eu creio em milagres, e Ele age indiretamente. Paulo podia muito bem ter orado pelo auxiliar dele, por Timóteo, mas ele diz assim: Timóteo, não beba mais água só, mas tome, Timóteo, um pouco de vinho diluído em água, que era uma medicação da época. Deus podia ter dito: Isaías, vá lá, porque eu vou curar o rei Ezequias, mas Deus disse: não, faça um emplasto e cure. Então Deus cura indiretamente, através da medicina, através de medicação, e Deus cura diretamente. Deus é Deus. Então, se você está doente, e você está neurotizado, atribulado, pensando que você está em falta com Deus, eu quero te dizer, Jesus ainda não terminou o processo de cura. Ele ainda está curando, ainda é o já é, mas tem o ainda não. Nem todo mundo foi curado. E só quando nós chegarmos na glória, porque Paulo diz em Filipenses 1,5, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus. Agora, se Jesus voltar e você subir doente, aí tem alguma coisa errada. Da mesma coisa com o dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata, então nós temos que ter dinheiro. Mas Jesus veio aqui e ninguém mais crente do que Jesus. Pelo menos é o que esse pobre pastor aqui entende. E Jesus disse: o filho do homem, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo vivia de doações. E a Bíblia e os evangelhos vão dizer que Maria Madalena, outras Marias, Salomé, mulheres de recursos, serviam a Jesus com suas fazendas, com seu dinheiro. Nós estamos no já é. Talvez você não tenha sido curado. Continue crendo. Um dia isso vai passar. Talvez você agora esteja sem dinheiro, atribulado. E o pior, que neurotizaram você, dizendo que se você está sem dinheiro, você está debaixo de maldição. Eu venho dizer aqui que você não está debaixo de maldição. Que se ter dinheiro fosse a aprovação de Deus, então todos os ricos do mundo estavam aprovados por Deus e todos os pobres estavam debaixo de condenação. Não se deixe enganar. Leia a Bíblia. O Ministério da Saúde Espiritual adverte: faz bem para a sua saúde espiritual. E a adoção é uma obra da Trindade. O amor do Pai é a causa da adoção. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, é o que diz João, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo já disse, tem 3 significados básicos. O universo: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus está orando, capítulo 17 de João. Ali ele se refere ao universo, é a palavra cosmos, do grego. A segunda é a humanidade em sua totalidade. Jesus diz: porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Ali é toda a humanidade. Mas a Bíblia diz: não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. E Jesus disse, não são do mundo. Você disse, pastor, e aí, que negócio é esse? É porque mundo, nesse contexto, nesse terceiro sentido, significa sistema pecaminoso, alienado, divorciado de Deus. Essa sociedade criada pelo diabo, sem Deus. Não as pessoas, mas o modo de vida, o modus vivendi. Uma sociedade dirigida, organizada, orientada por Satanás. E Paulo diz que seguem o curso deste mundo, e seguindo o curso deste mundo estão seguindo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então o diabo criou um mundo, a sociedade, que quem se encaixa nela, e é por isso que essa sociedade não nos aceita. Não nos aceita, porque nós fomos transformados, temos uma nova natureza, fomos adotados por Deus e não comungamos mais com este mundo. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, porque nós somos filhos de Deus, o mundo não nos conhece. Porque não o conhece a Ele. Porque só nos conhece quem conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. É o que na teologia a gente chama de já é. Agora nós já somos filhos de Deus. Mas filhos de Deus com luta, com perseguição, muitas vezes sem dinheiro, muitas vezes doentes, muitas vezes perseguidos, atribulados, mas Paulo diz, perseguidos, mas não destruídos. Porque nós estamos no já é, nós somos agora filhos de Deus. Aí ele diz, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. O ainda não. Então na teologia foi criado o já é, para dizer coisas que já aconteceram, que já se tornaram realidade, que já são palpáveis e concretas. É o já é. E o ainda não é aquilo que ainda falta cumprir-se. A Bíblia diz no livro de Joel, e eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas. Naquela época havia distinção de mulher e homem. A mulher era inferior ao homem. Mas agora, no Pentecostes, mulher e homem vão estar no mesmo patamar. Vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos e vossas crianças. Naquela época o velho era superior à criança. E até sobre os servos, até sobre os escravos, gente que nem era considerado gente, derramarei do meu espírito naqueles dias. E no Pentecoste começou a se cumprir isso. Mas a profecia não termina de assim, sangue, vapor, coluna de fumaça, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então esta parte ainda não se cumpriu. Sangue, fumaça, coluna de fogo, antes que venha o grande e terrível do Senhor, vai se cumprir-se-á quando Jesus Cristo voltar. Então nós estamos no já é. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre mim, sobre você. Mas a segunda parte é ainda futura, é o ainda não. Então espero que você tenha compreendido. A Bíblia é um livro de processos, onde nós temos uma parte e outra parte. E esta parte que já se cumpriu na teologia chamamos já é fato, é concreto. Esta parte que ainda aguarda cumprimento, chamamos ainda não, mas que há de se cumprir. Então ele diz, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar,
quando ele se manifestar, a palavra epifaneia, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então o plano da redenção, da salvação, da cura completa, da libertação completa, cumprir-se-á, dar-se-á, concretizar-se-á por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Quando ele vier, livrará os que choram. Quando ele vier, livrará os doentes. Quando ele vier, libertará os perseguidos, como diz Paulo. E a nós que somos perseguidos, alívio juntamente com ele. Quando do céu se manifestar o Senhor em chama de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Tem muita gente que ensina como se Jesus já tivesse vindo. Ele veio a primeira vez, começou o processo de salvação. E este processo de salvação está caminhando, está passo a passo. E eu creio que Jesus Cristo cura. Mas não sou eu que digo a hora e nem quem. É Ele. Mas eu creio que até a sua volta, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E até lá, nós vamos confiar nele na hora da saúde, na hora da doença. Na hora em que tivermos o dinheiro e na hora que Ele foi embora. Na hora da paz e na hora da guerra. Porque já é e ainda não. Porque quando ele vier, seremos semelhantes a ele. Quando ele vier, tudo vai ter fim. Mas até lá, força. Até lá, creia. Porque andamos por fé, diz Paulo, 2 Coríntios 5, 7. Andamos por fé e não por vista. A vida não foi feita para ser entendida. Se você tentar entender a vida, vai ficar maluco. A vida foi feita para ser crida. A adoção se dá por meio do sacrifício de Jesus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. No amado. Em quem? No amado. Jesus Cristo. Temos a redenção pelo seu sangue. Redenção é comprar de volta. Nós somos comprados de volta da condenação da lei. Nós estávamos condenados pela lei, eu já expliquei isso. E o preço da lei, a lei dizia a alma que pecar, o ser humano que pecar, nefesh, morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus pagou, não a Satanás, mas pagou a exigência da lei, da santa lei de Deus. Para que eu e você, redimidos agora, nós somos adotados por causa do sacrifício. Porque o cristianismo é deixar de crer em nós para crer em Cristo. É deixar de crer no que eu faço para crer no que Ele fez. É deixar de crer no que eu sou para acreditar no que Jesus é. Eu sou pecador e debaixo de condenação, mas Jesus Cristo é Salvador e me absolve da condenação. Nenhuma condenação há. Em mim mesmo eu mereço condenação, mas em Cristo, gratuitamente,
gratuitamente, pelo seu sacrifício, eu recebi perdão e você também. E que Deus, em nome de Jesus, abra a sua mente. E que a palavra de Deus possa entrar em nome de Jesus no seu coração. O Espírito Santo é o agente da adoção. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. É o Espírito quem nos transforma em filhos adotados por Deus. É o Espírito quem realiza a adoção. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deixe de andar em temor. Deixe de andar neurotizado. Deixe de andar maluco. Deixe de andar com medo, quebrando maldição, com medo de demônio, com medo de coisas no ventilador, vendo bicho atrás da porta. Sabe por quê? Porque meu Deus e teu Deus. Porque esse Deus é nosso Pai e Ele é maior que todos. E o Espírito que está em nós é maior do que o que está no mundo. Por que você anda com medo, rapaz? Por que você está ficando maluco? Que evangelho foi o que você aceitou? Que evangelho foi pregado para você? Porque o evangelho é assim, se Cristo nos libertar verdadeiramente, seremos livres. Livre do temor, livre das maldições, livre de tudo que nos rodeia de mal. Para jubilar com a vida, para em pleno domingo da ressurreição a gente usufruir das bênçãos de Deus. A adoção nos coloca sob a disciplina do Pai. Agora tem muita gente que pensa que você se converter a Deus é arrumar um meio de levar a vida numa boa. Sem contrariedade, sem problemas, sem dificuldade. Porque você pode ser cristão, meia boca, que você pode frequentar uma determinada tradição religiosa, pagar a mensalidade celestial e acha que vai entrar no céu. E agora não vai ter mais nada, tudo vai ser bom, tudo vai ser maravilha. É como aquela história que disseram, venha para a igreja que os teus problemas acabaram. Isso não é coisa de igreja. Isso é coisa de caceta e planeta que nem existe mais. Caceta e planeta que diziam seus problemas se acabaram. Que nem o português era correto. Quando você vem para o Senhor Jesus, seus problemas não acabam. E aí, pastor? Mas Ele vai te dar graça para resolvê-los, para enfrentá-los, para superá-los, para crescer enquanto ser humano, para ser alguém diferente. Porque o cristianismo é isso, é pegar pessoas que o mundo não apostava e transformá-las em homens e mulheres fortes, fervorosos, que enfrentam a vida, que lutam, que não deixam a peteca cair. Isso é ser cristão e não ficar dentro dos templos fazendo campanhas e mais campanhas para nada pegar em você, com medo de maldição, com medo de feitiçaria, com medo de tudo. Você foi adotado por Deus. Nós não merecíamos, mas fomos alcançados e atingidos por esta graça que nos torna filhos de Deus. E a Bíblia diz, se alguém está na mão do meu Pai, ninguém pode tirar alguém da mão do meu Pai, porque meu Pai é maior do que todos. Mas quando nós estamos nas mãos do Pai, nós estamos sujeitos à disciplina. A disciplina é para os filhos de Deus. Olha o que diz Hebreus 12, 5 e 6. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais
quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Tem muita gente que anda fazendo campanha porque está sofrendo, porque está em dificuldades e nem sabe que não é o diabo, que é Deus como Pai que está punindo para que você não enverede pelo caminho errado. Faça uma autoavaliação. Examine-se a si mesmo e veja onde é que você está saindo da trilha, saindo da rota, e se volte para Deus, porque a Bíblia diz, porque o Senhor corrige o que ama. Ele só corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus não é aquele pai que não é responsável, que acha que pode criar um filho sem corrigi-lo, sem dar a ele limites, sem dar parâmetros. Deus é um Deus que diz, olha, você pode ir até aqui, daqui para lá não vá, porque você vai quebrar a cara, porque você vai se dar mal. Porque os mandamentos de Deus não são dados para bitolar a nossa vida e para dizer eu vou infernizar a vida dele, mas são